Ora então, creio que já está. Vamos lá então. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um live aqui na Academia Go. Mais uma vez estamos aqui para partilhar conhecimento e tal como este nome indica, hoje temos quem? Temos o mestre do conhecimento. E eu estou a falar então do neurocientista Nelson Anunciato. Ele é doutor em neurociências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, e também pela Universidade Médica de Lübeck, na Alemanha. É pós-doutorado em programas de reabilitação neurológica na Academia Alemã para a Reabilitação do Desenvolvimento. Entre muitas outras funções, já foi professor do curso de mestrado na Universidade Católica San António, em Múrcia, coordenador científico dos cursos de especialização profissional em Berlim e já ministrou vários cursos na Europa e também na América do Sul. É também professor na nossa plataforma, na Academia Go, e hoje vai falar-nos sobre o sistema nervoso e a forma como este ajuda a adquirir competências motoras. Boa noite, professor. Obrigada por estar connosco aqui na Academia Go. É muito bom tê-lo aqui connosco. Hoje vai falar-nos sobre o sistema nervoso, correto? Isso, boa noite, Ana Lúcia, boa noite a vocês da Academia, né, Go, e a todos que estão assistindo, interessados nesse assunto. E eu sempre falo, não por gentileza nem nada, mas realmente é uma grande oportunidade poder estar aqui com vocês e passar aquilo que eu gosto de falar, assim, passar uma ideia talvez diferente, talvez algum ponto mais abrangente, para a gente entender esse complexo, né? Não complicado, mas complexo sistema nervoso. E então é isso. Não sei se você quer fazer mais alguma colocação. Eu já começo. Não, o palco é todo seu. Então, tá bom, então, muito obrigado. Bom, eu sempre gosto de falar que da complexidade, né, desse sistema nervoso, porque quando a gente para pensar, nós não podemos conceber hoje um pensamento, uma emoção, uma memória, um movimento, um reflexo, sem pelo menos duas células nervosas e substâncias químicas entre elas, né? E, ao mesmo tempo que parece tão simples, né, no mínimo duas células nervosas, aí vem a complexidade, não só no número de neurônios que nós temos, que é sempre um dado estimativo, nunca se contou realmente, né, de cabo a rabo, né, como se diz no Brasil, mas você tem sempre uma estimativa, mas o que é muito importante é realmente a quantidade de conexões que nós temos entre essas células nervosas, né? Dizem, inclusive, né, os especialistas, que nós temos mais conexões entre as células nervosas do que planetas na Via Láctea, né? Então, eu sou bem sincero, tenho dificuldades de imaginar o que é isso, mas com certeza é um número muito grande. E quando a gente fala em habilidades motoras, eu sempre gosto de falar que, em primeiro lugar, né, não existe uma gaveta, uma caixa, um único local onde a gente vai arquivar a memória motora. Sempre que a gente fala de memória, eu gosto de fazer a comparação com um supermercado, onde nós temos diferentes prateleiras, né? No Brasil também nós chamamos de gôndolas, dá mais um sentido poético, né? Nas gôndolas de Viena, por exemplo. E aí, quando você vai, então, fazer compras, você vai pegar de cada prateleira ou de cada gôndola, você vai pegar alguns ingredientes específicos. Então, você vai pegar o sal, você vai pegar o óleo, você vai pegar o quinoa, você vai pegar o brócolis. E aí você vai para a sua casa e você vai colocar esses ingredientes numa determinada sequência dentro de uma panela, e aí lentamente nós temos a janta pronta, o almoço pronto. Então, quando nós falamos de memória, quer seja uma memória cognitiva, quer seja uma memória motora, eu até gosto de falar neuromuscular, quer seja uma memória emocional, nós sempre temos que pensar em diferentes ingredientes. Porque se você for ao mercado e pegar apenas o sal e um azeite de oliva, por melhor que seja, os que vocês têm em Portugal são excelentes, né? Só com o sal e azeite de oliva não dá para a gente fazer a janta. Então, eu sempre gosto de falar que para a gente pensar em aprendizado motor, mas também na formação da memória motora e como que nós podemos melhorar a nossa performance,
eu sempre penso, mais uma vez, em várias prateleiras. Por exemplo, uma coisa extremamente importante é a motivação. Não podemos deixar de falar sobre a motivação. É claro, quando a gente pensa na motivação, a gente sempre pensa na motivação do indivíduo, quer seja ele agora o que está praticando desportes, quer seja, por exemplo, o paciente. Mas eu sempre gosto de falar que a motivação, perdão, ela não depende só do profissional ou só do paciente. A motivação depende do time terapêutico. E quando eu falo time terapêutico, é claro que se eu estou falando de um profissional, toda a equipe que está ao redor desse profissional, jogador de futebol, jogador de basquete ou coisa que o valha. Enquanto que, se nós estamos falando de paciente, toda a equipe que tem a ver com esse paciente tem que estar motivada. O que eu quero dizer é que quando estamos tratando com outra pessoa, uma responsabilidade nossa, que eu acredito ser muito grande, é levar a motivação. Então, não é só a pessoa ser motivada, quer dizer, estar motivada, mas ela tem que ser motivada. E claro que eu nunca aconselho mentir para o paciente, mentir para o jogador, falando que ele está fazendo algo extremamente excepcional, quando isso não corresponde à verdade. Não estou falando disso, mas estou falando que de quando em vez, ou de vez em quando, né, que nós devemos sim colocar a motivação e explicar o que determinado movimento no treino vai levar lá na frente, mais uma vez, tanto para o profissional ou para um jogador, quanto para um paciente. E às vezes a gente esquece, e não é crítica nenhuma, né? Geralmente são os médicos, pensando agora nos pacientes, né? Claro, geralmente são os médicos os primeiros a ativar aquilo que nós chamamos de efeito nocebo. A gente sempre fala muito do efeito placebo. O efeito placebo, em realidade, é uma coisa boa. Você pode, através de palavras, você pode, através de gestos, você pode, através de um sorriso, você pode, através de um comprimido, né, com água e açúcar, ou água e farinha, é por isso que a gente sempre fala do placebo, você pode ajudar a construir pessoas. Isso é o placebo. O nocebo, né, que vem do noce, que significa doença, o nocebo é exatamente o efeito contrário. É quando eu falo, esse indivíduo nunca mais vai andar, esse indivíduo nunca mais vai deglutir corretamente, esse indivíduo nunca mais vai poder falar de novo, esse indivíduo nunca mais isso ou aquilo. Então, eu estou, em realidade, né, chamando, né, a vida, esse efeito nocebo, e não estou ajudando a construir ninguém, porque eu estou geralmente desmotivando o paciente, os seus familiares e a equipe toda que está trabalhando com o paciente. Eu sei que, por vezes, né, quando vem uma afirmação dessa, ele não vai conseguir mais, por vezes, alguns pacientes, alguns parentes, alguns terapeutas falam, não, mas eu vou mostrar que ele está errado, não, eu vou mostrar que ela está equivocada, e isso pode servir de motivação para alguns, mas infelizmente não para todos. Então, vamos, né, pegar essa frase da motivação, falando que os indivíduos não só devem estar motivados, mas muitas vezes eles devem ser motivados. E quando a gente fala que nós devemos motivá-los, então nós não podemos mais lavar as nossas mãos, né, em desculpas. Não, isso depende dele, né, porque ele não está motivado. E isso, inclusive, é uma coisa que se aplica muito à pedagogia, né? Quantas vezes a gente vê em sala de aula, e não é crítica, é somente uma constatação, quando professores dão resposta para alunos, certa feita, né, você colocou agora, Ana Lúcia, da minha atividade lá na Universidade de Mackenzie, de São Paulo, né, na pós-graduação, e certa feita chegou um aluno para mim reclamando de um outro professor, porque ele foi fazer uma pergunta para esse professor, e o professor falou assim, mas que pergunta mais idiota
idiota é essa? Primeiro vá ler o livro do fulano de tal, né, do autor, e depois você venha conversar comigo. E o aluno veio então, porque eu era o chefe do departamento, veio falar comigo, né, sobre isso. E é um fato, eu acho triste, né, porque ao invés de motivar os alunos a fazer perguntas e cada vez mais interagir, ele já bloqueou totalmente qualquer tipo de pergunta, os outros já se sentiram, infelizmente, desmotivados. Mas pegando, então, voltando, né, para o nosso tema, então a motivação é uma coisa muito importante. Outra coisa, né, que eu considero muito importante é o estado nutricional deste indivíduo. Eu sei que quando nós falamos em nutrição, estado nutricional, geralmente nós gostaríamos de acreditar que nós temos uma alimentação adequada. Hoje eu faço uma diferença entre alimentação e nutrição. Eu mesmo sou testemunha disso. Durante muitos e muitos anos da minha vida, eu me alimentei, mas eu não estava me nutrindo, né? Então, não só por excesso de peso que eu tinha na época, de 112 quilos, hoje eu tenho 90, consegui emagrecer 22 quilos, sou muito agradecido a isso, mas o problema é que às vezes nós estamos numa certa um certo estilo de alimentação que não nos permite ter uma nutrição adequada. E a nutrição que eu quero dizer é os microelementos que nós precisamos para que as nossas fibras musculares trabalhem bem. Mas não só as fibras musculares devem trabalhar adequadamente. As células nervosas, as quais controlam as fibras musculares, elas também devem trabalhar adequadamente. Então, quando eu falo em nutrientes, eu falo, por exemplo, em minerais, eu estou falando em magnésio, eu estou falando em coenzima Q10, eu estou falando na L-carnitina, eu estou falando no ácido málico, eu estou falando para um melhor funcionamento tanto das fibras musculares quanto das fibras nervosas. E dentro disso, né, quando eu estou falando dessa alimentação mais adequada, e já quero deixar bem claro, né, que eu não vendo nenhum produto e não represento nenhuma firma, mas eu, Nelson, me tornei um adepto, por diferentes razões, de uma suplementação. Por quê? Vamos pegar só um dos exemplos, porque o nosso solo ele já está bastante esgotado. Nós ainda consumimos alimentos que vêm do mesmo solo do qual os nossos avós ou bisavós ou tataravós se alimentavam. Então, mesmo, né, que o produtor coloque lá um adubo, por vezes, né, eu já vi que em Portugal tem algumas exceções, felizmente, mas geralmente eles não colocam todos os micronutrientes que foram retirados pelas plantas, pelas frutas na última plantagem. Então, como os alimentos nem sempre estão hoje a contento, né, no número de e na qualidade também dos nutrientes, eu sempre acredito que uma suplementação seja importante. Principalmente agora, quando a gente aprofunda o assunto e nós falamos um pouco mais das mitocôndrias, né? Eu sempre falo o seguinte, ó, independente do diagnóstico, né? Independente da sua pretensão, primeiro ajude as mitocôndrias. E com certeza, às vezes algumas pessoas falam assim, poxa, Nelson, mas que frase meio estranha é essa? Sim, eu tive até a oportunidade uma vez de dar uma palestra num congresso falando assim, mitocôndrias saudáveis para uma melhor neuroreabilitação. E eu sei que mesmo que essa frase possa ser, talvez, né, talvez estranha, nova para algumas pessoas, eu sei que quanto mais vocês pensarem no assunto, mais vocês vão falar, poxa, me parece plausível, porque se eu preciso, né, mais uma vez, para as minhas fibras musculares, para que elas possam desempenhar o papel delas, se eu preciso para as minhas células nervosas, para que elas possam mandar os comandos necessários, adequados, no tempo correto, na velocidade correta, na sequência correta para as minhas
fibras musculares, então eu preciso ter mitocôndrias funcionando adequadamente. Aliás, nem só para isso, mesmo no caso de memória, né? Hoje existem livros falando que realmente a medicina do futuro é uma medicina mitocondrial. Então, existem terapias mitocondriais. Existe hoje uma renovação mitocondrial. Uma coisa extremamente importante, essa renovação mitocondrial, e eu confesso para vocês que eu acreditei durante muitos anos da minha vida que nós nasceríamos com um número certo de mitocôndrias, que essas mitocôndrias elas seriam organelas, então, que ficassem paradas dentro da célula e que nós iríamos morrer com esse mesmo número de mitocôndrias. Qual ilusão a minha? É muito mais dinâmico. As mitocôndrias, elas se movimentam dentro das células, quer sejam células nervosas, quer sejam células musculares. Nesse movimento que elas fazem nos dois sentidos, elas entram num processo de fusão, que tem a ver com a chamada autofagia, certo? A fusão, e depois da fusão, ela entra num processo de difusão, ou seja, elas não são estruturas estáticas, elas são estruturas extremamente dinâmicas, elas estão sempre entrando nessa fusão e difusão, para que a gente esteja sempre renovando as nossas mitocôndrias. Uma outra coisa muito interessante é no decorrer da vida, elas têm uma tendência a diminuir de tamanho e de número. Então, o que eu vou fazer agora não é, por favor, a explicação, né? Pegando sempre o gancho da motricidade agora. Não é a explicação, mas é uma das explicações, porque quando nós vemos pessoas idosas, né? Quer seja no hospital, quer seja na clínica, quer seja na rua, no mercado, essas pessoas geralmente têm uma postura curvada e essas pessoas têm os passos incertos, né? Assim, tô esquecendo agora que elas possam ter problemas articulares, osteoartrites, tá? Eu estou esquecendo isso. Por quê? Porque se durante a vida nós temos uma diminuição do tamanho das mitocôndrias e do número delas, é claro que elas não vão fornecer energia suficiente para que os músculos antigravitacionais possam exercer a sua função de levar o esqueleto para contra, né, a força da gravidade. Mas se elas diminuem agora tanto nas fibras, se elas diminuem nas fibras musculares, elas também estão diminuindo em outros órgãos, quer sejam esses órgãos, por exemplo, o nosso coração, que é extremamente importante, nem precisamos falar quanto que essas fibras musculares trabalham dia e noite durante anos, né, consecutivos de nossas vidas, mas também uma diminuição em nível de célula nervosa. Só para a gente ter uma ideia, cerca de 60% até 70% das organelas, aqueles órgãos pequenos, que estão dentro de uma célula nervosa, são mitocôndrias. Eu quero falar organelas, eu estou falando o retículo endoplasmático liso, o rugoso, o complexo de Golgi, os ribossomas, polirribossomas, os lisossomas e assim por diante. Então, de 60% a 70%. Bom, mas eu sei que o seu cérebro agora está curioso, o seu cérebro está falando assim, Nelson, me parece um número alto, mas eu preciso de uma comparação, né? As minhas células nervosas aqui estão clamando por um outro número para eu poder comparar. Então, vamos pegar a fibra muscular, né? Então, cerca, né, de 40% das fibras musculares esqueléticas são formadas de mitocôndrias. E das fibras musculares cardíacas, cerca de 50%, tá? Então, vamos retomar.
as fibras musculares esqueléticas, cerca de 40%, as fibras musculares cardíacas, cerca de 50%, e depois a gente vai para a célula nervosa, de 60% a 70%. Bom, então já dá para ver que quanto mais energia uma célula gastar, mais mitocôndrias elas precisam. Então, se você quer melhorar a sua performance neuromuscular, se você quer melhorar a sua memória, se você quer melhorar a sua vida, pense, né, por favor, nas suas mitocôndrias. Mitocôndrias saudáveis prometem um futuro melhor. Eu vou repetir. Mitocôndrias saudáveis prometem um futuro melhor. Olha, cerca de 10% do nosso corpo são formados de mitocôndria, né? 10%. Então, imagine se você é um indivíduo que pesa aproximadamente 80 quilos, 8 quilos que você está carregando, esses 8 quilos são mitocôndrias. Dá para se ver o papel muito importante dela. Então, voltando, né? A gente precisa da motivação, né? Geralmente deveríamos, né, estar em condições de nos automotivar. Nós precisamos também da motivação de outras pessoas, mais uma vez, não no sentido de mentir, mas no sentido de realmente nos dar um apoio. E nós precisamos também de uma alimentação, em particular uma suplementação adequada para que as nossas mitocôndrias possam trabalhar bem. E a partir daí, né, você entra num ciclo positivamente vicioso, e nesse ciclo, quando você começa a ter uma atividade física, além de você melhorar o aporte sanguíneo para todo o seu corpo, você, claro, melhora também todo o aporte, né, de oxigênio, você melhora o aporte de hormônios, né, hormonas, como você quiser falar. Então, você está melhorando a sua saúde como um todo. Mas me permitam ainda, dentro disso, falar de duas substâncias que eu acho que são muito importantes. Uma delas é chamada BDNF, B de bola, DNF, que vem do inglês Brain Derived Neurotrophic Factor, ou fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF. Então, já está provado que quando nós temos uma atividade física, né, regular, nós estamos aumentando o BDNF. Por favor, o que eu vou falar agora não é a explicação, mas é uma das explicações do porquê que muitos indivíduos, principalmente com o avançar da idade, começam a ter problemas de memória, podendo, inclusive, eclodir lá no Alzheimer. Nós sabemos que os indivíduos com Alzheimer, eles têm um nível plasmático ou sérico, ou seja, do sangue, de BDNF muito baixo. Então, vou repetir, não estou falando que essa seja a única causa, mas hoje, quando eu faço uma atividade física, dentro dos benefícios já enumerados, eu falo, Nelson, você está aumentando o seu BDNF, você está... Vamos falar com bastante cuidado, vamos ser cuidadosos? Nelson, você está dificultando o aparecimento do Alzheimer na sua pessoa. Tá? Então, essa é uma substância que vocês devem, né, quem talvez não tenha familiaridade com ela, devem procurar bastante na internet, vocês vão achar coisas muito boas. Nós temos na academia, né, Go, alguns vídeos falando tanto da revitalização mitocondrial, da renovação mitocondrial. A gente também fala sobre a plasticidade do sistema nervoso, BDNF, está tudo à disposição de vocês, tá? Bom, mas tem um outro fator ainda sobre o qual eu gostaria de falar. Quando nós temos uma atividade física, né, e não precisamos exagerar, nós temos a liberação da irisina. Irisina, ela vem daquela deusa grega, a deusa Íris, que ela fazia comunicação entre os deuses do Olimpo e nós, pobres mortais aqui.
Bom, a irisina, a gente sabe já há muitos anos que ela é liberada pela fibra muscular, quando essa fibra muscular está trabalhando, para que ela ative os adipócitos, ou seja, as células onde a gordura está acumulada, para que essa gordura seja transformada em energia, e nós precisamos de energia. Então, uma das explicações por que o indivíduo que começa uma atividade física, ele emagrece. Eu sou testemunha disso, como eu já falei para vocês, confessei agora, consegui emagrecer 22 quilos. Uma das explicações foi exatamente a atividade física. Bem, mas se descobriu há alguns anos que essa irisina, ela também tem a permissão divina de estar apoiando, de estar fomentando, estar amparando os nossos processos plásticos. Então, lembra, a gente falou agora há pouco do BDNF como sendo um dos fatores que levam a um prejuízo da memória, da formação de memória, chegando até o Alzheimer, né? Agora nós temos um outro fator que é a irisina. Então, quando nós estamos melhorando as nossas atividades físicas através da motivação, através de uma alimentação, e aí eu coloco uma nutrição com uma suplementação, e aí o próprio corpo começa a melhorar a vascularização, a oxigenação, a distribuição de hormônios, começa a produzir BDNF, começa a produzir irisina, é aquilo que a gente conhece, é a mente sã no corpo são. Quer dizer, é aquela combinação que todo mundo queria. É claro que existe uma diferença muito grande entre você ir fazer atividade física ou ficar na frente do aparelho de TV vendo os outros fazer atividade física. Com certeza você está me entendendo. Então, praticamente era isso, Ana Lúcia, que eu estava pensando em falar. Eu não sei se alguém chegou a formular alguma pergunta ou não, ou se você tem alguma colocação, para não cansar muito o pessoal Sim, nessa meia hora. eu tenho aqui uma questão, porque é assim, algumas das pessoas que estão a ver este direto não são necessariamente pessoas ligadas à área da saúde. E então termos como mitocondrias, irisina, etc., são termos um pouco desconhecidos. Eu, trocando isto por miúdos, eu pergunto-lhe se existe no mercado, num supermercado perto de nós, alguns alimentos que nós possamos ingerir diariamente, que fosse, por exemplo, um alimento quase que obrigatório, para irmos buscar um bocadinho destes nutrientes que o doutor falou inicialmente. Tá, então, excelente. Tem coisas que eu diria assim, até relativamente baratas e que são muito propícias, principalmente em Portugal, com esses belos mares que vocês têm aqui. Então, o consumo de peixe do mar é muito melhor do que o consumo de peixe do rio. Em particular, vocês têm uma sardinha que não tem nada a ver com a sardinha do Brasil, porque a sardinha do Brasil é desse tamanho, a sardinha de vocês, que agora, inclusive, já parece que foi proibida a pesca até março do ano que vem. Acho muito bonito isso, esse cuidado que vocês têm com a natureza. Mas, então, consumir mais peixes, né? E aproveitem os peixes dos mares que vocês têm aqui. Uma outra coisa que eu acho muito importante, ovos. Eu sempre acho que vale a pena investir no bio. No Brasil, quando você compra alguma coisa bio, a única certeza que você tem é que você vai pagar mais, é a única certeza. Mas aqui em Portugal, do que eu conheço, dá para se confiar mais quando é bio mesmo. Porque o ovo, se a gente pensar, ele pode ser considerado até o segundo, né, melhor alimento. O primeiro, claro, o leite materno. O leite materno só peca um pouquinho porque ele não tem a vitamina D3, D de Dora 3. Mas de resto é o melhor alimento incomparável. O ovo, se você pensar bem, ele tem tudo o que o indivíduo precisa. Nós viemos de um ovo, né? O ovo, por exemplo, ele tem uma substância chamada PQQ, é P de Paulo, Q de queijo e Q de queijo, vocês podem procurar. Esse PQQ, ele é muito importante para as nossas mitocôndrias, muito importante. Ele dá uma vitalidade para as mitocôndrias. Eu procuro comer todos os dias, no mínimo, todos os dias, no mínimo 2 ovos.
muitas vezes 4, 5 ovos. Né? Porque ele já vem empacotado, bonitinho, né? É muito bom. Então, nós falamos também rapidamente sobre um bom azeite de oliva, porque eu estou pensando agora num alimento para essas mitocôndrias. A gente sabe, essas mitocôndrias são estruturas pequenas, eu peço desculpas, né? Eu utilizei até a expressão organelas, são estruturas pequenas, ou seja, órgãos pequenos, que estão dentro de cada célula. Da mesma maneira que o nosso corpo tem o coração, os pulmões, o estômago, o intestino, o fígado, o baço, as células também têm esses órgãos internos. E essas mitocôndrias, elas produzem a energia. Então, e se sabe hoje que elas trabalham muito melhor com boas gorduras do que com o próprio açúcar, né? Então, talvez mudar um pouquinho, foi uma das coisas que eu fiz, que eu logrei êxito, sair um pouquinho daquilo que nós chamamos de carboidratos industrializados. Então, já me faço entender. Uma coisa é o alimento, a outra coisa é o produto alimentício. E nós nos acostumamos a consumir muito produto alimentício. Não é crítica, né? Mas eu sei que em Portugal vocês também comem muitas pizzas, que inclusive se chamam de pizzas, né? Pizzas. No Brasil nós falamos pizzas, muitos pães, muitas tortas, muitos croissants, muitas bolachas, e vocês têm doces deliciosos, né? Nesse aspecto, me dá água na boca. Mas talvez, se a gente pensar um pouquinho no trabalho dessas estruturas, diminuir um pouquinho este consumo e começar a consumir, por exemplo, mais os ovos bios, o azeite de oliva, que a gente está falando dele. E para você saber se o azeite de oliva que você está consumindo, se realmente ele é bom ou não, pegue uma colher dessas de sopa, coloque o azeite de oliva e beba direto da colher. Se você sentir uma picadinha na sua garganta, é um excelente azeite de oliva, continue comprando desse. Ele tem uma substância específica, aí quem quiser depois pesquisar, chamada de oleocantal, oleocantal. Tá, então a gente falou dos peixes, a gente falou de boas gorduras, como azeite azeite de oliva. Uma outra coisa também, no Brasil nós chamamos de oleaginosas, que é então a castanha de caju, a castanha do Pará, aqui eu já vi bastante em Portugal, a castanha do Maranhão, né? Vocês importam também do Maranhão, então as nozes, as amêndoas, as macadâmias. Então, ao invés de comer uma bolacha recheada, faça um mix, né, dessas oleaginosas e tenha sempre com você na gaveta do seu escritório ou do seu consultório, na sua bolsa, e deu um pouquinho de fome, pegue um pouquinho daquilo, coma. Você também vai estar ajudando muito mais a sua saúde e as suas mitocôndrias. Tá? Assim, rapidinho, que a gente mudar lentamente, porque às vezes é difícil mudar da noite para o dia. Às vezes a gente não vê o objetivo, e você sabe que às vezes é mais difícil você mudar um hábito do que mudar uma crença, né? Às vezes é mais difícil o indivíduo fazer uma reeducação alimentar do que trocar de uma religião, né? Porque nós estamos muito acostumados com algumas coisas. É verdade. Olha, professor, muito obrigada por este bocadinho. Estamos todos neste momento muito mais ricos em conhecimento. Eu quero agradecer-lhe mais uma vez por estar aqui connosco na Academia Go. Obrigada pela sua partilha e também, claro está, pela sua disponibilidade. É um prazer. Lembranças a todos aí. Espero realmente ter sido útil de alguma maneira e só posso desejar uma coisa para todos. Por favor, mantenham-se com saúde. Muito obrigada, professor. Quero agradecer também a todos os que acompanharam este live e aproveito também esta oportunidade para relembrar que amanhã estarei aqui novamente com mais um live às 17 horas, onde iremos receber o professor Francisco Bautista Aguirre para falar sobre neurodinâmica. Obrigada a todos e boa noite. Boa noite.